Boa noite, estranhos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Pesadelos Reais. Eu sou Noroko, e no episódio de hoje conheceremos o lado sinistro do Natal. As lendas, seus personagens e tudo o que envolve esta antiga celebração. As festividades de fim de ano são conhecidas por serem muito alegres, com lindas decorações iluminando as casas, crianças ansiosas pelas férias e pelos presentes, e a sensação compartilhada de renovação e esperança por dias melhores no próximo ano. Na nossa cultura, o Natal é uma celebração cristã, e é maioritariamente inspirada nas decorações e costumes do hemisfério norte. No entanto, o Natal como conhecemos é derivada de diversas outras festividades que antecedem o cristianismo. Uma dessas festividades é conhecida como Yule, uma das mais antigas celebrações com origem entre os antigos nórdicos há milhares de anos. O Yule era celebrado historicamente pelos povos germânicos e nos tempos modernos pelos neopagãos, coincidindo com o solstício de inverno que corresponde aos dias 21 e 22 de dezembro no hemisfério norte e 20 e 21 de junho no hemisfério sul. Este festival pré-cristão teve origem na Escandinávia e foi mais tarde integrado, juntamente com outras celebrações pagãs, no feriado cristão do Natal. Tal como a maioria dos festivais de solstício de inverno, os temas da luz, do fogo e dos festejos são comuns. Alguns historiadores consideram que os sacrifícios eram uma parte importante da celebração, seja para os deuses ou para outros seres sobrenaturais. As origens do Yule são complicadas e difíceis de identificar, embora existam várias teorias sobre como e por que esse festival era celebrado. O Yule marcava um período de 2 meses em que a luz do sol começava a aumentar novamente no solstício de inverno. Não se tratava de uma festa propriamente dita, mas sim de uma comemoração da passagem do tempo. Após a noite mais longa do ano, o sol começava a se aproximar da terra, e a escuridão do inverno começava a ir embora. Neste período, acreditava-se que uma deusa daria luz a seu novo filho, o Deus Sol, que viria renovado e forte, trazendo esperança para o mundo. O costume de decorar a casa com pinheiros é totalmente pagão. O pinheiro, o azevinho e tantas outras árvores tão utilizadas no Natal são árvores cujas folhas perenes e sempre verdes simbolizam a continuação da vida. E os sinos são símbolos femininos de fertilidade e anunciam aos espíritos que possam estar presentes. O Yule era uma festa familiar dedicada à fertilidade, aos solstícios e à família. Nesta celebração, as pessoas costumavam lembrar dos antepassados e dos amigos ausentes, em que a mesa festiva era preparada com esplendor e grandiosidade em honra aos familiares falecidos, e priorizando a hospitalidade para com os estranhos. No clima rigoroso do norte da Europa, a maior parte do gado era abatida, porque não poderia ser alimentada durante o inverno. Por conseguinte, a carne era abundante para um banquete no meio do inverno, ou para oferecer como oferenda aos deuses. Mais tarde, para converter mais facilmente os pagãos, o Yule foi reformulado na forma cristã, dando origem ao termo Christmastide. Alguns costumes e tradições atuais do Natal pelo mundo, como o tronco de Yule, o bode de Yule, as canções típicas, a árvore de Natal e as decorações com visco, estão relacionadas com as antigas tradições pagãs do Yule. Mas nem tudo nesta época era alegre, pois se costumava contar diversas histórias sobre personagens sinistros, que apareceriam durante esta época para castigar as crianças que não tinham se comportado bem durante o ano, e as quais, dependendo da região onde morassem, ao invés de receber presentes, teriam um final macabro, ou o maior susto de suas vidas. Em toda a Europa, diversas histórias sobre monstros assustam as crianças há séculos. Neste episódio, conheceremos 5 personagens sinistros associados ao Natal ao redor do mundo.
Na região do Palatinado, no sudoeste da Alemanha, surgiu a crença em um monstro conhecido como Belsnickel, que costumava aparecer 2 vezes durante o mês de dezembro, no dia 6, que é o dia de São Nicolau, e na véspera de Natal. A diferença do benevolente e alegre São Nicolau, o Belsnickel, apesar de generoso com as crianças que considera boas, costuma ser muito cruel com as crianças malcriadas. A lenda conta que Belsnickel é um homem que veste diversas peles de animais esfolados, e às vezes uma máscara com uma língua comprida. Em geral, ele é muito maltrapilho e desgrenhado. Suas roupas costumam ser descritas como rasgadas e sujas. O nome Belsnickel vem de Bels, uma antiga palavra alemã para peles, e Nickel é uma referência a São Nicolau. O Belsnickel está relacionado a outros companheiros de São Nicolau no folclore da Europa de língua alemã. Ele pode ter sido baseado em um mito alemão mais antigo, conhecido como Knecht Ruprecht, um servo de São Nicolau e personagem originário do norte da Alemanha. Diferentemente desse personagem, Belsnickel não acompanha São Nicolau, mas realiza visitas sozinho e combina aspectos ameaçadores e benignos que, em outras tradições, são divididos entre São Nicolau e a figura do companheiro malvado. Acreditava-se que as crianças não apenas viam o Belsnickel, como também sentiam sua presença, pois as marcas do seu graveto permaneciam em suas costas por vários dias. Este sinistro visitante apareceria algumas horas após o anoitecer, vestindo completamente coberto por peles e usando uma máscara horrível. Ele também carregava um amplo saco sobre os ombros, cheio de bolos, nozes e frutas, e uma longa vara de avelã que supostamente tinha algum tipo de encanto. Após fazer algumas perguntas, ele decide se deveria recompensá-las com um presente ou puni-las com um galho de árvore batendo em suas costas. Com uma das mãos, ele espalhava as guloseimas pelo chão, e em seguida começava a disputa entre as crianças encantadas, e com sua outra mão castigava os jovens mais empolgados, que não demonstravam medo diante dele. Quando os imigrantes alemães se mudaram para outros países, levaram este peculiar personagem entre suas tradições. Acredita-se que este personagem se originou durante a Idade Média, e agora é bem conhecido na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em partes de Newfoundland, em Nova Escócia, no Canadá, e em algumas comunidades do estado brasileiro de Santa Catarina, onde também é conhecido como Papai Noel do Mato. Na cidade de Guabiruba, existe um festival onde várias pessoas se fantasiam de Belsnickel para assustar as crianças na época de Natal. Krampus, na lenda popular da Europa Central, é um monstro meio cabra, meio demônio, que pune crianças que se comportam mal na época de Natal. Ele é o companheiro diabólico de São Nicolau. Acredita-se que Krampus tenha se originado na Alemanha, e seu nome deriva da palavra alemã antiga Krampen, que significa garra. Acredita-se que a lenda de Krampus fazia parte de rituais pagãos para o solstício de inverno. De acordo com a lenda, ele é filho de Hel, o deus nórdico do submundo. Com a disseminação do cristianismo, Krampus tornou-se associado ao Natal, apesar dos esforços da Igreja Católica para bani-lo. Segundo a lenda, esta criatura chegaria na noite de 5 de dezembro, conhecida como Krampusnacht, ou Noite de Krampus. Durante essa noite, o Krampus puniria as crianças que foram malcriadas, chicoteando-as, comendo-as ou arrastando-as para o inferno. Seu homólogo benevolente, São Nicolau, presentearia as crianças que foram boas no dia seguinte, conhecido como Dia de São Nicolau. A celebração envolvendo os dois começaram nos tempos pré-cristãos, no século VI. Hoje, muitas cidades europeias acolhem o Krampuslauf, ou Corrida de Krampus,
Eventos onde os homens se vestem como este sinistro personagem e correm descontroladamente pelas ruas, assustando os espectadores ou perseguindo-os. A partir do final do século XX, em meio a esforços para preservar o patrimônio cultural, as corridas de Krampus tornaram-se cada vez mais populares na Áustria e na Alemanha. No folclore islandês, em vez de imaginar um homem barbudo e alegre, vestindo vermelho e branco, os papais noéis da Islândia são 13 trolls imundos e deformados, liderados por sua mãe, uma gigante comedora de crianças chamada Grilla. Durante a maior parte do ano, muitos acreditam que essa família sinistra se esconde na fortaleza de lava de Dimmunborgir, localizada na área de Mývatn, no norte da Islândia. Outros acreditam que simplesmente vivem numa área montanhosa não identificada. Do dia 11 a 24 de dezembro, os 13 trolls conhecidos como Yule-lads partem um por um para se envolverem em 13 dias de travessuras. Cada troll tem um nome e um tipo de travessura favorita, que vai desde assustar e perseguir animais de fazenda, bater nas portas para acordar as famílias no meio da noite, espiar pelas janelas ou roubar diversos tipos de objetos ou restos de alimentos. Segundo a lenda, os Yule-lads praticam suas travessuras por toda a Islândia até o final da época de Natal. Em 1746, o governo islandês proibiu os pais de contar histórias assustadoras sobre eles para seus filhos. Após isso, a imagem desses trolls foi amplamente higienizada. Em vez de serem retratados como trolls feios e com deformidades extremas, eles agora costumam ser representados usando as tradicionais roupas vermelhas e brancas, barbas fofas e sorrisos largos. Nas histórias atuais, em vez de fazer travessuras, eles simplesmente deixam presentes nos sapatos que as crianças colocam nos parapeitos das janelas, similar ao costume de pôr meias na lareira de outras culturas. No lugar de um pedaço de carvão, as crianças islandesas travessas encontram uma batata podre no sapato pela manhã. Embora os Yule-lads tenham se tornado mais amigáveis ao longo dos anos, sua mãe, Grilla, ainda é retratada como uma troll assustadora e continua sendo uma das tradições de Natal mais antigas da Islândia. Esta gigante é uma das figuras mais malignas do folclore islandês, e histórias de terror sobre ela ainda são contadas às crianças durante a época festiva. Ao longo do ano, acredita-se que ela coleta boatos sobre crianças da ilha que se comportaram mal, e quando chega o inverno, ela sai para pegá-las. Seu apetite pela carne de jovens travessos é insaciável, e a cada ano ela sairia de sua fortaleza para realizar sua colheita favorita. Após pegar suas vítimas, ela as coloca em um saco, as cozinha em uma grande panela e as transforma em um ensopado gigante que a sustentará até o próximo inverno. A lenda conta que a gigante Grilla também mora com seu último marido, um troll chamado Lepalud, o membro menos ameaçador da família e que é espancado constantemente por sua esposa. Acredita-se que por medo de ter o mesmo destino dos anteriores parceiros de Grilla, que foram devorados por ela, Lepalud não exerce influência sobre as tendências malignas de sua família. Grilla já seria terrível se trabalhasse sozinha, mas infelizmente, para as crianças islandesas, isso não acontece. Ela compartilha sua caverna na montanha, no norte da Islândia, com um enorme felino preto chamado Gato de Yule, ou Gato de Natal, que também tem apetite por carne humana. Com seus bigodes em formas de navalha, olhos brilhantes e garras terríveis, a fera gigante é conhecida por sair à espreita, caçando pessoas e consumindo qualquer criança que não tenha recebido roupas novas no dia de Natal. Esta criatura está ligada a uma tradição islandesa em que quem termina todo o seu trabalho a tempo é recompensado com roupas novas no Natal, enquanto quem foi preguiçoso não receberia presentes.
A história do gato de Yuli é contada pelos pais para incentivar os filhos a ajudarem nas tarefas domésticas, lembrando-os de sua importância, porque do contrário seriam sacrificados pelo gato de Yuli. A transmissão mais brutal desta história se deve ao fato que os invernos na Islândia são incrivelmente perigosos, e muitas crianças desobedientes saíam no escuro e na neve, e nunca mais voltavam para suas casas. Havia também muito trabalho a ser feito antes que os meses mais sombrios começassem, exigindo diligência e esforços extras de todos os membros da família. Nesse sentido, a história de que o gato de Yuli comia crianças que não ganhavam roupas de presente provavelmente foi criada para garantir que todos terminassem de tecer, tricotar e costurar no auge do inverno, para se abrigar apropriadamente durante essa época. No folclore da Baviera, na Alemanha e da Áustria, Frau Percha, também conhecida como Bercha, é uma deusa do paganismo alpino do início da Idade Média. Ela é conhecida por muitos nomes, incluindo o italiano La Befana, o eslavo Baba Yaga e o russo Babushka, mas seu modo de agir costuma ser o mesmo. Ela é conhecida por distribuir recompensas e punições durante 12 dias a partir de 25 de dezembro. Ela está associada ao Berchentag, ou Festa da Epifania, que acontece na noite de 6 de janeiro. O nome dela significa brilhante, porque dependendo do seu comportamento, ela pode se apresentar como uma mulher jovem e bonita, ou como uma bruxa velha e assustadora, com nariz longo e adunco, pés grandes, roupas esfarrapadas e escondendo uma faca debaixo da saia. Segundo a lenda, Percha percorre os campos em pleno inverno e costuma entrar nas casas das pessoas durante os 12 dias após o Natal, e especialmente durante a Noite de Reis. Segundo contam, não há como enganá-la, pois ela sabe se as crianças e os demais membros da família se comportaram bem e trabalharam duro durante o ano. Se tudo estivesse bem, encontraria uma pequena moeda de prata no dia seguinte, dentro de um sapato ou um balde. Caso contrário, Percha cortaria suas barrigas, retiraria o estômago e intestinos e encheria de palha e pedras. Em outras versões, Percha é conhecida por atormentar as pessoas que não comemoram adequadamente os 12 dias após o Natal. Se as pessoas trabalhassem durante um feriado, também teriam o mesmo destino. Segundo a versão italiana, apesar de ter uma aparência assustadora, La Befana é uma bruxa muito amada, que costuma voar em sua vassoura na noite de 5 de janeiro. Na sua passagem pelas casas, ela coloca doces nas meias das crianças boas, e para os mais travessos, ela deixa um carvão ou um pedaço de pau. Segundo esta versão, quando os reis magos estavam em sua jornada para encontrar o menino Jesus, convidaram uma mulher idosa e muito trabalhadora para se juntar a eles. Ela recusou porque achava que tinha muitas tarefas domésticas para fazer, mas logo se arrependeu de sua decisão e saiu em busca deles, visitando crianças ao longo do caminho. Assim como Papai Noel, as pessoas costumam deixar guloseimas para La Befana, embora ela prefira biscoitos e uma pequena taça de vinho. Na Noruega e na Dinamarca, um Nisse, também conhecido como Tomte na Suécia, é uma pequena criatura mítica do folclore escandinavo. Acredita-se que cada lar tenha um Nisse. Segundo a tradição, ele protege as crianças e as casas dos camponeses, especialmente à noite, quando os ocupantes estão dormindo, protegendo-os também da má sorte. Essas pequenas criaturas costumam ser territorialistas e solitárias. Habitam nas frestas das casas e se utilizam de objetos perdidos ou fora de uso. Um Nisse é o que nós imaginamos ser um gnomo. Um homem minúsculo e barbudo,
usando um chapéu vermelho em forma de cone. Segundo a lenda, no ano de 1200, um sueco encontrou uma figura de madeira de 15 centímetros de altura, representando um Nisse, na casa de um pescador na Noruega. A pequena figura continha os dizeres: Nisse, tamanho correto. Essas criaturas gostam de ficar nas fazendas e ajudar nas tarefas domésticas. Em troca, eles pedem uma tigela de mingau com manteiga por cima na véspera de Natal. Se não receberem isso, eles causarão estragos. Na versão sueca, um tomte é descrito como um homenzinho velho, do tamanho de uma criança. Ele usa roupas velhas, muitas vezes esfarrapadas, geralmente cinzas ou azul marinho, e usa um chapéu vermelho brilhante na cabeça. Eles costumam residir na despensa ou no celeiro e cuidar das tarefas de casa. Segundo esta versão, eles gostam de cuidar dos animais da fazenda, principalmente dos cavalos. Segundo esta lenda, um tomte ou um Nisse tem uma enorme capacidade de trabalho, mas não tolera a interferência de ninguém. Acredita-se que uma casa ou fazenda limpa e organizada é uma indicação que esse gnomo doméstico reside ali. Eles exigem muito pouco dos humanos para quem trabalham. Exigem apenas o respeito e a confiança do agricultor e uma tigela de julegrot, o mingau de arroz com manteiga e canela por cima, conhecido também como mingau de Natal, que deve ser servido na véspera dessa celebração. Estes espíritos não permanecerão no lar onde falta respeito, e, portanto, a fazenda não prosperará, e o agricultor será reduzido à miséria. A lenda conta que, em uma véspera de Natal, uma criada decidiu pregar uma peça no Nisse da casa. Ela escondeu a manteiga do seu mingau no fundo da tigela. Quando Nisse viu que não havia manteiga em seu mingau de Natal, ele ficou tão chateado que foi até o galpão e matou a melhor vaca da fazenda. Ele queria mostrar a eles que não gostava do fato de não terem lhe dado sequer um pouco de manteiga, em troca do seu árduo trabalho. Apesar disso, ele voltou ao celeiro para comer o mingau mesmo assim. Quando descobriu a manteiga no fundo da tigela, sentiu-se tão mal que foi até a fazenda do vizinho. Pegou a melhor vaca deles e a levou ao estábulo da vaca que ele havia matado. Segundo a lenda, estes espíritos domésticos muitas vezes roubam de um vizinho para aumentar a prosperidade da fazenda onde moram. E em troca, jamais se deve irritar uma dessas criaturas. Nas longas noites do inverno europeu, as pessoas acreditavam que o véu entre o nosso mundo e os outros estava mais fino, o que permitia que diversas criaturas pudessem interagir com eles, sendo bons ou malignos. Com a disseminação do cristianismo, algumas dessas lendas foram suavizadas com o passar dos anos, tornando-se mais palatáveis para os seguidores da nova fé. Mas no coração de muitas pessoas em toda a Europa, a crença nas lendas antigas permaneceu viva. Assim, enquanto São Nicolau visita o país na véspera de Natal, antigas criaturas das florestas e montanhas da Europa ajudam a ensinar os mais jovens a se comportarem da melhor maneira possível. Senão, diversos finais terríveis poderiam chegar em sua porta. Estas lendas não são as únicas. Existem muitas outras criaturas peculiares associadas ao Natal, mas não seria possível trazer todas em um só episódio. Quais foram suas lendas preferidas? De todas, eu só conhecia o Krampus, mas atualmente o Besnickel e a lenda do Nisse são minhas favoritas. Agradeço a todos os ouvintes e seguidores do podcast Pesadelos Reais, que através de suas sugestões no Instagram, me deram diversas ideias que foram utilizadas na realização deste episódio. Também gostaria de agradecer a todos os apoiadores que contribuíram com este projeto ao longo do ano, já seja através do Pix, o aplicativo Orelo e o Apoia-se. Suas contribuições, assim como os compartilhamentos e comentários, são muito importantes para ajudar o podcast a continuar crescendo.
Sou muito grata por contar com o apoio de vocês. No ano que vem, trarei muitas mais histórias que vão assombrar seus sonhos e ser um pequeno refúgio do mundo lá fora. Seja sozinho, ao lado de amigos ou sua família, desejo de todo o coração que você tenha um Feliz Natal e um ótimo 2024. Não se esqueça de compartilhar este episódio com seus amigos, deixar 5 estrelas no Spotify e me seguir no Instagram no @podcast Pesadelos Reais. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.